falar algo mais explicado, né, por conta de vocês ainda não terem tido algumas matérias, como, por exemplo, atenção ao trauma, né, que é só lá no 8º período, na grade antiga. Então, eu vou reforçar algumas coisas aqui importantes. Então, essa aula, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, tanto a hemorragia digestiva alta quanto baixa. Então, na aula de hoje, a gente vai começar por hemorragia digestiva alta. Se a gente não conseguir finalizar com o nosso horário, a gente complementa amanhã, e amanhã eu dou a finalização da hemorragia digestiva baixa, tá? Então, a gente vai falar primeiro da hemorragia digestiva alta, e a gente... Opa, desculpe, não estava... Estão conseguindo visualizar? Sim, professor. Perfeito, agora, desculpa que não estava ampliado. Então, a hemorragia digestiva alta, a gente precisa saber o conceito dela, né? Porque anatomicamente existe um ângulo chamado ângulo de trás, e anatomicamente ele representa a flexura do adenojejunal, que é a partir desse ângulo que nós o tomamos como base, que a gente vai classificar essas lesões em hemorragias digestivas altas ou hemorragias digestivas baixas, né? Então, todos aqueles sangramentos que acontecem na região do estômago, do esôfago ou do duodeno, elas acontecem antes dessa flexura do adenojejunal, né? Ali na transição entre essas porções do intestino delgado, que a gente chama de ângulo de trás, elas são chamadas de hemorragias digestivas altas. Quando esses sangramentos acontecem depois, a posteriori desse ângulo, elas já são englobadas no grupo das hemorragias digestivas baixas, tá bom? Frequentemente a gente tem como principal sintoma desses pacientes que têm hemorragia digestiva alta o vômito com sangue, né? Que o termo médico para isso é hematêmese, ou então a melena. Então, os pacientes eles costumam exteriorizar esses sintomas, né? Por conta de um sangramento digestivo alto, porque a melena, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas ele é um sangramento que ele aconteceu no trato digestivo mais proximal, ali geralmente na região do estômago ou na região inicial do duodeno, e que por ele acabar tendo uma dificuldade, né, um trânsito intestinal mais lentificado, ele vai sofrendo, conforme ele vai passando para o intestino mais baixo, o intestino grosso, ele vai sofrendo a ação das bactérias da microbiota, a ação das enzimas digestivas, e aquele sangramento, que era um sangramento vivo, ele vai acabar se transformando em um sangramento do tipo melena, que é um sangue mais escurecido, muito gosmento, como se fosse uma piche, assim, um asfalto, uma coloração bem escurecida. Isso mostra pra gente um sangramento intestinal intenso e que provavelmente aconteceu em localizações mais altas do trato digestivo, tá? 80% das hemorragias digestivas altas, elas são de origem não varicosa, ou seja, a úlcera péptica é a principal causa. A gente já falou nas aulas anteriores, né, sobre úlcera péptica, então, essa lesão que é causada pelo excesso de ácido, né, no estômago, ela pode ser um foco, uma das complicações dessa úlcera péptica é o sangramento, né, a outra complicação é a perfuração. Então, esse sangramento, ele pode se exteriorizar como esse formato de hemorragia digestiva alta. E mesmo naqueles pacientes que têm cirrose, né, os meninos viram no ambulatório um paciente cirrótico, mesmo nos pacientes que têm esse quadro de cirrose, que é aquela perda progressiva das funções do fígado ao longo dos anos, seja ela qual for a causa, bebida, gordura, esses pacientes eles têm uma chance aumentada de ter varizes no esôfago por conta de um quadro drástico de hipertensão portal que acontece. Né? Então, a gente vai ter uma aula mais à frente disso, não precisa a gente se antecipar com nada. No módulo de hepatologia, a gente vai ter uma aula específica para isso, para a gente lidar com as complicações da hemorragia, da hipertensão portal, né? A gente vai falar de PBE, a gente vai falar de varizes de esôfago, né? A gente vai falar de ascite,
Então, tudo isso são complicações em decorrência desse quadro grave de cirrose. Mas ainda nesses pacientes que têm cirrose, mesmo com a chance aumentada deles terem essas varizes de esôfago, ainda assim a DUP, que é a sigla para doença ulcerosa péptica, ela ainda costuma ser mais frequente nesse grupo de pacientes, tá? Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, isso às vezes acaba sendo pegadinha aí de prova, porque ainda nesses grupos de pacientes a doença ulcerosa péptica, por fatores que a gente já estudou, por exemplo, de desequilíbrio daquela homeostase gástrica, então diminui-se bicarbonato, aumenta-se a quantidade de ácido, acaba tornando-se um ambiente muito favorável para o desenvolvimento de uma úlcera péptica. E, obviamente, se aquele teu paciente está vomitando sangue, é claro que você precisa saber onde está aquela lesão. Então, todo paciente que tem um quadro de hemorragia digestiva alta, ele precisa fazer uma endoscopia, tá? Então, essa endoscopia, ela vai ser pedida no momento oportuno, ela não é de qualquer forma, né? Eu não posso fazer uma endoscopia em um paciente que esteja instável, né? Porque se ele não tiver com a pressão boa, a frequência boa para fazer o procedimento de endoscopia, quando o paciente é anestesiado, ele já vai descompensar e vai acabar, às vezes, morrendo antes de fazer o exame, porque as drogas que a gente utiliza para fazer endoscopia digestiva alta, a sedação, elas são drogas que são cardiotóxicas, né? Elas são drogas que deprimem aí o neurológico, o sensório e diminui os batimentos cardíacos. E o paciente que já está instável, ele pode piorar ainda mais esse quadro, tá? Então, ele vai fazer endoscopia de qualquer maneira, porém, no melhor momento para ele. Então, o nosso ranking, né, o nosso top 3 dos principais causas de hemorragia digestiva alta estão. Primeiro de todas é a doença ulcerosa péptica, né, a DUP, ela chega até 50% dos casos de sangramento digestivo alto. O sangramento é a principal causa de mortalidade, né, indicação cirúrgica. Como eu falei para vocês, a principal causa de doença ulcerosa péptica é a presença do H. pylori, né, mas graças a Deus, com a descoberta dessa bactéria por Warren e Marshall, a gente tem conseguido erradicar a maioria dos casos onde a gente diagnostica e realmente mudar a história da doença ulcerosa péptica, que antes as pessoas morriam porque não sabiam por que era causada essa doença. Hoje a gente sabe que a maioria dos casos é associação com o H. pylori, e tratando o H. pylori, consequentemente, a gente vai conseguir essa melhora da doença e evitar que o paciente sangre, né? Esse é o nosso principal objetivo. Seguido por varizes esofágicas, né, em 18% dos casos, aqueles pacientes que têm hipertensão portal, cirrótica ou não cirrótica, a pressão no leito portal ali vascular é muito intensa e pode fazer com que essa circulação ela precise ir para outra localidade. E a laceração de malorivais, né, é a terceira causa que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, essa laceração ela acontece por conta de vômitos intensos, uma libação alcoólica às vezes muito intensa que o paciente faz. Isso pode acabar acontecendo. Então, antes da gente saber de onde está localizado, qual é o tipo de tratamento, a gente precisa ter e saber essa abordagem inicial do paciente. Porque, como eu disse para vocês, se o paciente não estiver estável, como é que eu vou passar para a etapa posterior? Como é que eu vou passar para uma endoscopia? Como é que eu vou sedar esse paciente? Como é que eu vou fazer o tratamento específico? Então, para isso, a gente precisa dessa abordagem inicial, principalmente porque vocês ainda não tiveram matérias mais específicas à frente, como abordagem ao trauma, né? Então, tudo isso seria abordado lá. Então, eu preferi deixar essa parte inicial para vocês também saberem como proceder. Então, antes de tudo, a gente precisa buscar a estabilidade clínica e hemodinâmica do paciente. A gente precisa que o paciente esteja com a pressão arterial sistólica maior ou igual a 90 e a frequência cardíaca abaixo de 100, porque se ele estiver completamente fora desses parâmetros, uma pressão arterial sistólica ali, às vezes de 50, 60, né, que aquela famosa 10 por 8, né,
8 por 5. Então, a pressão arterial sistólica é esse valor que vem na frente, né? A sistólica e a diastólica, é o primeiro valor. Então, por exemplo, no caso aqui, o paciente que estaria estável seria um paciente, por exemplo, com 12 por 8, ele está estável. Agora, um paciente de 80 por 30, está abaixo de 90, né? Esse valor de 80 está abaixo de 90. Então, ele estaria descompensado, ele estaria instável. Né? A mesma coisa da frequência. Então, a frequência ela tem que estar abaixo de 100. Paciente com uma frequência cardíaca de 150 a 180, ele está instável. A minha prioridade é estabilizá-lo. Primeira etapa é a estabilização do quadro clínico. Essa estabilização, a gente pode seguir uma sequência mnemônica, que é o famoso ABC do trauma, que a gente tem, vocês vão ver isso em muitas outras disciplinas, e até quem é aí de ligas do trauma, ou então até do alfa, já viu isso daqui exaustivamente. Então, o ABC é um mnemônico para a gente não lembrar, para a gente não esquecer, para a gente lembrar de algumas etapas que precisam ser checadas na avaliação geral do paciente. O A é de airways, então são vias aéreas. O B é de breathing, que é respiração, e o C é de circulation, que é a circulação. A gente vai checar a via aérea do paciente, às vezes ele tem uma prótese dentária que caiu e obstruiu a via aérea, a gente precisa tirar, né? Às vezes esse paciente que está instável, ele perdeu a consciência, então aquele sangue acabou indo para a via aérea do paciente, obstruindo a respiração dele, ele broncoaspirou. Então, tudo isso tem que ser avaliado naquele momento inicial que você recebeu o paciente. E o C de circulação, qual é a pressão desse paciente, a frequência, ele está estável ou ele está instável? É muito importante essa observação dos sinais vitais como o primeiro passo para a gente seguir a sequência. Sem essa estabilização, a gente não faz nada pela frente. O tratamento inicial desses pacientes, a gente estima que eles têm uma perda volêmica de mais ou menos 15%, né? E a gente precisa repor isso daí. Existe uma tabela também, que depois eu posso até passar para vocês, que é uma tabela que estima a média de perda de volume que esses pacientes perdem, né? Então, a nossa volemia total, isso daí vai sendo perdida em porcentagens. Então, a gente precisa repor para que a gente aumente a pressão do paciente, que a frequência se reduza, e isso é realizado com soluções cristalóides. Soluções cristalóides, a gente tem o ringue lactato, a gente tem o soro fisiológico. O ringue lactato ou o soro fisiológico são a nossa preferência de reposição volêmica. Então, a gente pega um acesso calibroso no paciente, vai começar a infusão de líquidos para que ele comece aí recebendo esse volume e que seja reposto o que provavelmente ele perdeu durante aquele sangramento inicial. Essa dose inicial a ser infundida no paciente é uma estimativa, então a gente pega um acesso calibroso e começa ali a infusão de cerca de 1,5 litro até 2 litros para começar a gerar uma certa estabilidade nesse paciente. Então, nessa etapa de estabilização, a gente tem alguns segmentos, né? A gente tem alguns protocolos aí, alguns parâmetros a seguir. Então, a punção de 2 vasos calibrosos, né? Para a gente repor esses cristalóides, essas soluções líquidas. A gente também precisa desse acesso calibroso, porque se o paciente precisar repor sangue através de uma hemotransfusão, vai ser importantíssimo esse acesso aí que você já pegou, né? A coleta de exames laboratoriais, né, hemograma, bioquímica, coagulograma, função hepática, porque às vezes é um paciente que vem sem nenhum familiar, é um paciente que não está desacordado, está inconsciente, não consegue conversar. Então, esses parâmetros laboratoriais vão te ajudar aí a monitorar a própria monitorização, né, mecânica, então monitor cardíaco, com aquela monitorização multiparamétrica, aquele monitorzinho que fica lá pitando pi, pi, a gente vai conseguir verificar todos esses sinais vitais, essas avaliações indiretas e diretas do paciente. Então, monitorização cardíaca, a gente vai ver a frequência, a gente vai ver a pressão, a oximetria, saber se esse paciente ele está oxigenando bem, se ele tiver com essa oxigenação caindo ali, 94, 90, a gente pode colocar e ofertar o oxigênio via catéter nasal ou via máscara,
né, para que ele tenha esse suporte melhor de oxigênio. Cateterismo vesical, é interessante esse cateterismo vesical ser realizado, porque você vai estar colocando líquido na veia do paciente, né? Você vai estar repondo soro, e você precisa saber o quanto que de volume urinário está saindo, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pergunta pelo áudio, tá, pessoal? Que eu não estou conseguindo ver no chat. Obviamente, se o paciente estiver vomitando sangue, você não vai deixar o paciente se alimentando, né? Então, a dieta desse paciente, ela deve ser zerada. Então, ele não pode se alimentar até a gente resolver o problema dele. E drogas específicas, que a gente vai ver mais à frente quais são elas. Existem pacientes que eles já precisam de cara receber uma transfusão sanguínea, né? Então, não são todos os pacientes que, quando vomitam sangue, eles vão precisar hemotransfundir. São casos selecionados, né? A gente vai variar muito da idade do paciente. A gente sabe que pacientes idosos, eles toleram perdas volêmicas menores, né? Então, se for um paciente de 80 anos, 90 anos, vai ser uma abordagem diferente de um paciente de 30, 40, né? Porque a chance de ele instabilizar é muito grande. Comorbidades, pacientes que são cardiopatas, coronariopatas e pneumopatas, em DPLC, em enfisema pulmonar, eles não vão aceitar perder muito sangue. Então, você vai precisar repor sangue antes do esperado para ele. Ou então, esse paciente tiver uma persistência ou recorrência do sangramento. Por exemplo, ele sangrou, parou de sangrar, foi para o hospital, mas no hospital ele sangrou novamente. Ele teve um novo vômito com sangue, uma nova hematêmese. É a recorrência do sangramento, né? Então, é um indicativo de talvez a gente precise transfundir esses pacientes. Então, de acordo com uma abordagem geral, quando o paciente ele tem uma perda volêmica estimada maior do que 30%, aí a gente já costuma indicar essa transfusão, né? Como eu falei, não são todos os pacientes, né? Às vezes são aqueles pacientes que vêm vomitando raios de sangue, que não estão instáveis, né? Estão com a pressão e com a frequência boa. Na maioria das vezes a gente não precisa repor o sangue. Mas esses pacientes que estão instáveis, que têm essas indicações mais individualizadas, a gente vai realmente precisar fazer essa reposição de uma forma mais agressiva às vezes. Existe também a possibilidade de a gente precisar manejar esses pacientes em um ambiente de UTI, né? Porque às vezes esse paciente, ele entrou, ele foi internado, mas ele está ali numa sala de observação, está numa enfermaria. No entanto, se esse paciente tiver algum desses critérios aqui, a gente vai precisar de um leito de UTI. Por exemplo, se ele precisar realizar uma intubação, a gente não pode deixar esse paciente lá numa enfermaria junto com os outros pacientes, né? Então, a gente vai precisar intubar esse paciente se ele tiver um rebaixamento do nível de consciência. Escala de coma de Glasgow, já ouviram falar? Então, essa escala de coma, ela vai nos orientar com relação a essa perda do nível de consciência. Sangramento maciço com instabilidade persistente, então aquele paciente que está sangrando intensamente e que a gente não consegue estabilizar aquela pressão, aquela frequência dele com as drogas utilizadas. E se a gente precisar passar um chamado balão esofágico, que é esse carinha aqui. Esse balão é um balão chamado de Sengstaken-Blakemore. Esse balão, ele costuma ter disponível nas urgências e emergências das cidades, ali, tipo no PS do 28, do Platão, do João Lúcio, porque quando o paciente ele chega vomitando sangue, ele está instável e a gente não consegue fazer com que ele faça uma endoscopia muito rapidamente pela instabilidade dele, ou porque ele vai precisar ser entubado, a gente tem a possibilidade de passar esse balão, que ele é passado via nasal. A gente chega com esse balão até a região gástrica, e esse balão, ele tem na verdade é um duplo balão. Então, um balão mais gordinho, a gente insufla no estômago para segurar, para ancorar esse balão, e a região mais alongada dele tem um balão meio cilíndrico, que é esse aqui. Nesse balão cilíndrico, conforme a gente vai insuflando com ar esse balão,
a gente vai conseguindo comprimir aquelas varizes de esôfago que estão sangrando. Esse balão ele não serve para ser passado para origens de sangramentos por úlceras pépticas. Para a gente passar esse balão, a gente tem que ter certeza que esse paciente está sangrando de varizes de esôfago, né? Então, ele tem exames prévios mostrando varizes, ele já teve várias ligaduras no esôfago por causa dessas varizes, ele é cirrótico, né? Então, a gente vai passar esse balão, a gente vai insuflar esse balão no esôfago e é como se a gente estivesse comprimindo, né? A gente não consegue com a nossa mão chegar lá no esôfago e apertar o vaso para ele parar de sangrar, mas o balão ele consegue fazer isso. Então a gente tem essa via aqui, insufla o balão nessa região e ele vai comprimir por dentro essa mucosa e vai parar o sangramento instantaneamente. Porém, vocês percebam que ele está aqui comprimindo a mucosa esofágica, né? Essa compressão da mucosa esofágica, ela pode ser muito deletéria para essa mucosa, porque ela vai ficar apertando ali e além dela parar o sangramento das varizes patológicas, infelizmente ele acaba também comprimindo os vasos que vão nutrir a mucosa esofágica. Então, se esse balão ele passar mais de 24 horas no paciente, pode ser que ele evolua com necrose dessa região esofágica. Então, resumindo, esse balão é um balão que vai ser utilizado em casos de urgência e emergência nos pronto-socorros, daqueles pacientes que têm um sangramento muito intenso, tem que ser por varizes de esôfago e não pode passar mais do que 24 horas com ele. Ele é um nosso socorro para que a gente consiga estabilizar esse paciente para depois ele fazer uma endoscopia. A reposição volêmica, que eu falei para vocês, que a gente vai repor o volume de sangue que foi perdido, ela deve ser criteriosa também. Não adianta você, eu vou infundir 5 litros para esse paciente. Isso pode ser pior, porque quanto mais volume o paciente tiver, mais sangramento, mais chance de sangramento ele vai ter, né? Vai ter um volume, vai estar encharcado, então a chance dele sangrar é muito grande. Então, a gente deve infundir um volume suficiente para manter a pressão sistólica em torno de 90 a 100 e a frequência cardíaca abaixo de 100. Né? Então, é o ideal fazer essa reposição com o soro fisiológico ou o ringelactato, né? A sua preferência ou a disponibilidade do seu serviço, né? Para que a gente mantenha esse parâmetro de estabilidade. Eu não quero aqui que ele fique com a frequência de 40, né? De 20, eu não quero isso. Isso é prejudicial para ele também. Eu não quero aqui que ele fique com uma pressão de 150 por 90, porque quanto maior a pressão, maior a chance dele sangrar, tá certo? Estabilizado o paciente. Professora? Opa, pode perguntar. No caso, quando a gente usa esse balão, é em urgência e emergência. Mas como é que eu vou saber que a pessoa está sangrando por uma varizes, né, de varizes ou de Isso é uma uma boa úlcera? Já que eu pergunta. não É vou uma poder boa fazer, que eu não Isso, vou é uma poder boa fazer a pergunta, porque como eu endoscopia, não né? posso fazer na úlcera, como é que eu vou saber que ele está sangrando das varizes? Na maioria das vezes, o paciente já tem um histórico prévio de sangramento por varizes esofágicas. Se for a primeira vez que esse paciente está entrando aí no serviço de emergência e você não conhece, às vezes nem ele sabe que tem essas varizes, nem ele sabe que tem cirrose, aí você não vai passar o balão, você vai tentar estabilizar ele, e vai depois botar ele numa endoscopia, né? Mas as cegas, assim, a gente conhecer o paciente é muito complicado ser passado. Geralmente a gente passa nos pacientes que a gente já sabe que tem. Às vezes ele está num serviço de transplante de fígado. Então a gente já sabe que se ele está sangrando ali é porque ele tem varizes no esôfago. Ou ele traz um exame de endoscopia anterior com presença de varizes no esôfago, né? Então a chance dele estar sangrando pela variz é extremamente alta, tá bom? Mas, infelizmente, sem a endoscopia prévia, 100% de certeza, a gente não tem como saber. Tá? Então, Obrigado, estabilizado o professor. paciente, nada. Estabilizado o paciente, a gente vai tentar saber qual é a origem dessa hemorragia, né? Então, a história, o exame físico, se possível, ele pode nos ajudar. Às vezes, um parente pode nos trazer aí essa informação,
né? Porém, é muito importante que não dá para a gente generalizar. Então, nada impede que um paciente que tem uma hemorragia digestiva alta, ele até manifeste um sangramento intestinal baixo, porque às vezes o volume que sangrou ali no estômago, por exemplo, foi tão grande, né, foi uma quantidade tão grande de sangue, que acabou se exteriorizando como uma hematoquesia. E hematoquesia é a presença de sangue vivo nas fezes, né? Então, o sangue no lumen intestinal, ele tem um efeito estimulatório do trânsito. Então, se sangra para dentro do lumen do estômago, do intestino, a tendência é ele acelerar um pouco esse trânsito, aumentar a peristalse, e esse sangue, às vezes, se for muito volume, ele não vai ter tempo para ser digerido pelas bactérias do intestino e vai acabar se exteriorizando como hematoquesia. E isso acontece em 10 a 20% dos casos de hematoquesia, quando você está investigando um paciente que está com um sangramento intestinal baixo, por exemplo, está fazendo cocô com sangue. Pode ser a chance grande, né, ali de 80 a 90%, é que o sangramento tenha origem intestinal ou orificial. Mas em 10 a 20%, ele pode estar sangrando de porções mais altas do trato digestivo, como, por exemplo, esôfago, estômago ou duodeno. Então, o que eu quero passar para vocês é que não é patognomônico, eles são indicativos, né? A melena, a hematêmias, eles são indicativos de um sangramento digestivo alto, enquanto que a hematoquesia e a enterorragia, e a diferença de hematoquesia e enterorragia, para quem não sabe, é o volume, né? Então, os dois são sangue vivo, mas a hematoquesia é uma quantidade menor de sangue e a enterorragia já é uma quantidade muito grande de sangue saindo. Eles são indicativos de baixo, né? Então, ele não confirma exatamente o local onde está sangrando. Então, não adianta você se orientar basicamente por sintomas. A gente precisa da endoscopia para ter a certeza da localização exata de onde está acontecendo, tá bom? O sangramento. E a terceira etapa é a gente prevenir e evitar que esse paciente, tratar a causa e evitar que esse paciente tenha um novo sangramento ali dentro de alguns dias e nos próximos meses à frente. Então, depois que foi feito todo esse suporte inicial, aqui, de acordo com a causa, a gente vai tratar de formas diferentes, tá? Então, alguma dúvida até aqui, pessoal? O tratamento ele vai ser separado pelo tipo de hemorragia. Então, daqui para frente eu vou dividir tratamento das causas varicosas e tratamento das causas não varicosas. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos passar primeiro para o tratamento daquelas hemorragias que não são de origem varicosa, ou seja, são por uma úlcera, né? Em até 59, quase 60% das vezes, o sangramento ele é originário de uma úlcera péptica, seja ela gástrica, seja ela duodenal. Né? Então, eu preciso saber a localização dessa úlcera, eu preciso fazer um tratamento. Um dos tratamentos é a colocação de um clipe, que é como se fosse literalmente assim, como se fosse um grampeador, que a gente chegasse na úlcera e a gente fechasse essa úlcera com esse grampo. Pode ser injetado adrenalina, que é uma solução esclerosante que vai parar de sangrar. Pode ser feito um tratamento com eletrocauterização, que a gente vai queimar aquela úlcera, né? Então, isso daí vai depender da disponibilidade do teu serviço, né? Às vezes tu não tem um eletrocautério de última geração, mas tem um clipe que pode resolver ali aquele teu momento mais dramático. Outras causas, a laceração de malorivate, a gente vai ver mais à frente, neoplasias gástricas, esofagite péptica erosiva, que nada mais é do que uma ferida no esôfago por conta de um refluxo intenso de longa data. Lesão de Delafoire. Aqui a lesão de Delafoire, eu faço um adendo para vocês. E o que é? Lesão de Delafoire é um vaso sanguíneo localizado na mucosa gástrica, que ele é mais superficializado, né? E acaba acontecendo a formação de uma pequena erosão, que é como se fosse uma pequena ferida na parte de cima desse vaso sanguíneo, né? Ele era para estar em camadas mais profundas, né, na região submucosa, muscular própria. Só que ele ficou, por uma alteração, às vezes até congênita, ele ficou mais superficializado
e formou-se uma erosão na superfície dele. Essa feridinha fez com que aquele vaso que está exposto, ele sangrasse de uma forma muito mais facilitada. É bem raro, né? Como vocês podem ver aqui, a maioria dos casos é só descrição, né? De relatos de casos que já aconteceram. Por isso que eu não dou muita ênfase para isso daqui, é raro do raro. E pode acontecer da gente não conseguir identificar o sítio. Então a gente fez a endoscopia, e quando chegamos durante o exame não foi conseguido constatar nada, né, que justificasse aquele sangramento. Às vezes por exemplo, uma lesão de laceração de malorivais que já se resolveu, porque essa laceração de malorivais ela tem uma resolução completa em 72 horas. Às vezes é um paciente que vem do interior, vem num barco, vem numa lancha, que demora aí 5, 6 dias para chegar em Manaus, que quando ele chega já até resolveu o problema. Então pode ser que seja esses casos onde a gente não consegue identificar um sítio específico daquele sangramento. Ou então não está localizado nessa região onde a endoscopia foi acessível, né? Pode ser que esse sangramento seja em jejum, seja em ilho e até mesmo em intestino. Bom, a conduta para os casos de hemorragia digestiva alta seriam avaliação dessa necessidade de hospitalização. Não são todos os pacientes que vão vomitar sangue e que precisam de internação. Né? Aquele paciente que teve um sangramento muito controlado, autolimitado, em pequena quantidade, que não gerou uma instabilidade do quadro clínico dele, a gente não vai precisar internar. A gente deixa na observação, se ele melhorar ali em algumas horas, ele pode eventualmente até receber alta. Porém, aqueles casos instáveis, eles tanto precisam ser internados, quanto às vezes até internados em terapia intensiva, tá? Então a gente tem que setorizar e avaliar muito bem esses pacientes para se ele precisa receber o tratamento de acordo com a gravidade do quadro dele. Avaliação do estado hemodinâmico e necessidade de expansão volêmica. Então, aqui é aquela avaliação, se ele está estável, se ele está instável, né? E o quanto que eu vou fazer de reposição hídrica para ele. E, em último, e um dos mais importantes, é essa infusão de altas doses de inibidores de bomba de próton. Hoje em dia, o único IBP que a gente tem endovenoso é o omeprazol. Né, a gente costuma fazer ele uma dose em bolos aí de 80 miligramas endovenoso, né, intravenoso, e depois a gente deixa ele em bomba de infusão aí por 8 miligramas por hora nos próximos dias para que ele consiga cicatrizar por completo aquela úlcera ali que acabou abrindo naquela localização do estômago ou do duodeno. Né? Então, esse é um dos tratamentos principais durante a internação. Quando o paciente ele recebe alta, a gente deve também lembrar que se a gente está diante de uma úlcera péptica, a gente deve evitar que esse paciente tenha a formação de uma nova úlcera péptica. E como é que a gente faz isso? Identificando os fatores de risco. Ele é um paciente que tem um H. pylori, foi feita a biópsia, a gente tem que ter essa constatação de que ele tenha ou não a presença do H. pylori, que é a principal causa de úlcera. Se não foi evidenciado o H. pylori, a gente vai para a segunda principal causa de úlcera péptica, que é o uso de AINES, IAS e seus afins, né? Então, muito cuidado, porque às vezes o paciente ele toma um AINE que às vezes ele nem sabe que é, né, para uma dor, uma coisa assim específica, uma dor na coluna, uma dor de cabeça, né? E então, a gente tem que perguntar exaustivamente na história se realmente ele nunca fez uso dessa formação de novas e manter esse paciente com os IBPs, né, com os prazóis da vida. A escolha de vocês também, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, aí fica a critério, né, de vocês, de qual escolher realmente, para que esses pacientes eles fiquem utilizando aí por um período de às vezes 3 meses, mais ou menos, de 2 a 3 meses, até essa úlcera ela cicatrizar por completo, tá? Então, geralmente a gente faz um período aí de 8 a 12 semanas, para que esse paciente ele tenha a cicatrização por completa da úlcera. E se for uma úlcera
úlcera gástrica, é importante a gente repetir a endoscopia depois para ver se ela cicatrizou por completo. Porém, se for duodenal, a gente não tem essa necessidade de repetir a endoscopia depois do tratamento, tá? Isso se deve porque algumas úlceras gástricas, elas podem ser confundidas com câncer gástrico pela semelhança, né? Elas são muito parecidas com uma lesão inicial de câncer gástrico. E às vezes elas são laudadas como úlcera. É um mito que talvez alguns de vocês já devem ter escutado de que úlcera vira câncer, tá? Úlcera não vira câncer. O que acontece é que às vezes o paciente tem um câncer inicial, um Bormann 1, Bormann 2, né, que é a classificação que a gente utiliza, e às vezes ele é laudado como uma úlcera e vice-versa. Então é por isso que o gástrico, a úlcera gástrica, a gente sempre precisa fazer uma endoscopia para controlar, ter a certeza de que era péptico e vai ter melhorado com o tratamento que você instituiu dos IBPs, porque você vai aumentar, você vai aumentar o pH, né, diminuir a acidez gástrica e, consequentemente, a úlcera ela vai cicatrizar. O câncer gástrico, ele não vai sofrer influência desse uso dos prazóis, tá bom? Passado essa hemorragia digestiva alta do tipo não varicosa, agora a gente vai falar da varicosa, que é aquelas varizes de esôfago, né? E antes de tudo, a gente deve se perguntar como é que elas surgem, né? Então, as varizes de esôfago, elas surgem através de um quadro intenso de hipertensão portal. Hipertensão portal é o aumento da pressão no sistema porta por alguma razão. A maioria dos casos, essa hipertensão portal, ela está associada a um caso de cirrose hepática. A cirrose hepática é um processo pelo qual o fígado patologicamente pode passar de endurecimento do tecido hepático, do parênquima hepático. As razões, elas são diversas. Então, pode ser bebida, né? O etilismo hoje é a principal causa de cirrose. Pode ser por conta de medicamentos, pode ser por conta de esteatose hepática, né? Não é normal o paciente ter gordura no fígado, não é. É muito comum, mas não é normal, tá? A gente precisa tratar esses pacientes com esteatose hepática, porque eles podem evoluir sim para cirrose. E esse processo vai gerar um enrijecimento muito grande do fígado, mas os vasos sanguíneos, eles têm que levar o sangue para o coração de qualquer jeito. E o que que sai aqui de dentro do fígado que vai levar o sangue para o coração? A veia cava inferior, né? Então ela vai se aglomerar aqui aumentando de calibre, né? E ela vai retornar com esse sangue para o coração. Então ele vai começar a ter dificuldade de passar o sangue por esse fígado completamente enrijecido para que ele vá para a veia cava inferior. Então, o sangue vai passando lento, vai começando a se acumular, vai represando, mas o organismo não tem esse tempo de ficar esperando passar. Então, ele vai começar a desenvolver vasos colaterais. Então, circulação colateral é uma forma de ele mandar novamente esse sangue para o coração, não precisando passar ele por dentro do fígado. E essa formação de vasos colaterais é o que a gente chama de uma complicação da hipertensão portal, que vai começar a formar vasos, varizes em outros locais que não era para ter, como, por exemplo, no plexo esofagiano inferior, no plexo hemorroidário, a veia periumbilical, ela retorna, ela é recanalizada, então vai ter aquele sintoma, aquela sintomatologia de cabeça de medusa, que são vasos aglomerados ao redor do umbigo, da região umbilical, parece bastante mesmo com cabeças de medusa sendo aglomeradas. O paciente vai desenvolver hemorroidas pela tumefação do plexo hemorroidário inferior e varizes no esôfago, porque não era para ter varizes aqui, mas o fígado ele está com muita dificuldade de receber esse sangue e passar para frente. Então, isso é uma forma que o organismo tem de continuar acessando
e não perder-se, né, esse sangue não se perder aí e não ter uma dificuldade de retornar ao coração. Então, esses vasos, eles não eram para estar aqui. Da feita que o paciente deglute ou então come alimentos muito quentes ou muito frios, esses vasos, eles podem sofrer alterações e mecanicamente, né, ou então come um pedaço de carne, de comida muito grande que não foi completamente mastigado, isso pode lesar e até romper esses vasos, e é quando essas varizes elas acabam se rompendo. Outro fator é a frequência cardíaca, né? O paciente que tem a frequência e a pressão muito alta, a pressão nesse sistema aqui vai ficando cada vez mais alterada, e isso faz com que aumente a chance de esses vasos patológicos acabarem se rompendo, né? E o paciente vai vomitar sangue de uma forma muito intensa. A gente vai estudar muito aprofundadamente hipertensão portal quando a gente estiver vendo na aula de cirrose, tá? E aqui, né, a forma como ela se exterioriza, que a gente consegue ver numa imagem de endoscopia, todos esses vasos tortuosos, como se fossem canos grossos aqui, tudo são varizes, né? Essa aqui é a mucosa normal do esôfago, clarinha, né? Essa aqui é a mucosa normal do esôfago. Esses vasos aqui grandes, onde eu estou tendo um sangramento, aqui embaixo também, isso aqui tudo são vasos tortuosos, né? Com sinais de que eu tive um sangramento prévio nessa localização aqui, podendo corresponder até a esse aqui. Esse sangramento, um sangramento muito intenso, né? O paciente aqui acaba jorrando, rompe essa variz que tem uma pressão muito alta e acaba jorrando sangue, e o paciente vomita sangue por conta disso. Isso aqui não se resolve se a gente não der um tratamento adequado, colocar uma liga aqui, e aí fazer um procedimento chamado ligadura elástica para acabar com esse suprimento sanguíneo e diminuir essa pressão. Outra forma de sangramento que a gente também pode ter é através da gastropatia hipertensiva portal, que é esse estômago aqui do paciente muito dilatado e com diversos pontinhos aqui, ó, vocês podem ver, ó, diversos pontinhos na mucosa, que são vasos sanguíneos, olha, aumentados de pressão, e que eles podem sangrar como se fosse um sangramento em lençol, assim, ele não esguicha como esse sangramento aqui por conta da alta pressão, mas ele sangra às vezes até pior, porque você não consegue identificar de onde aquele sangramento ele está vindo, porque às vezes pode ser de vários locais. E aqui os pilares do nosso tratamento, né, da hemorragia digestiva alta do tipo varicosa, a gente já viu da estabilização hemodinâmica, que a estabilização vale para todos, tá bom? Não vou ficar falando em cada um deles o tratamento, então vale tanto para varicosa quanto para não varicosa. A prevenção de infecções, porque o paciente que sangra e que tem varizes de esôfago e é cirrótico, ele muito grande de tendo uma infecção aí durante a internação hospitalar, porque o sangue é um meio de cultura, é um meio de proliferação aí bacteriana, sempre em associação com o tratamento endoscópico. Começando pela prevenção das infecções, então, a gente estima que 20 de origem varicosa, ele na internação hospitalar já tenha um quadro infeccioso em associação, e 50% deles vai desenvolver durante a hospitalização. Então, internado, por conta desse sangramento, ele vai ter um quadro de infecção bacteriana aí por conta desse sangramento, que fez uma translocação, transferiu bactérias de onde não era para tê-las originalmente. E para isso, a gente vendo essa complicação se desenhar mais à frente, né, que eles vão ter infecção, metade dos pacientes vão ter, o consenso de Baveno 6, né, que é o consenso que ele procura estabelecer todas as condutas para sangramentos de origem varicosa no mundo. Então, o paciente no Brasil, ele deve ser tratado da mesma forma que um paciente no Japão, que nos Estados Unidos, por conta desse protocolo do Baveno. Então, a gente vendo esse desenrolar da complicação,
O próprio Baveno, ele pede que o antibiótico ele seja feito de forma profilática, ou seja, para já prevenir esse quadro infeccioso que o paciente vai ter. Então, a gente faz isso profilaticamente com alguns medicamentos. O antibiótico de escolha, de primeira linha, de quinolonas orais é a norfloxacina, que ele é um medicamento que é oral, é um antibiótico bom, né, com uma boa cobertura dessas bactérias gram-negativas, né, para que a gente evite essas infecções. Então, 400 miligramas 2 vezes ao dia, a gente faz esse tempo de uso da medicação aí por em torno de 7 dias, ou então, se você não tiver a sua disponibilidade de norfloxacina, ou o paciente estiver vomitando sangue, não conseguir controlar, a gente pode trocar, né, pela ceftriaxona, ou um ou outro, tá? Não é associação. Então, aqui eu tirei do próprio Baveno, tá, para vocês. Opa, só um pouquinho. Tirei do próprio Baveno, que é mandatório, né, esses pacientes com hemorragia digestiva alta varicosa, na internação hospitalar, já iniciarem esse antibiótico para que a gente evite que esses pacientes tenham essa complicação aí tão grave de infecções bacterianas. Ele pode desenvolver uma peritonite bacteriana, né? Uma infecção urinária, uma infecção pulmonar, por conta desse sangramento. Com relação ao tratamento farmacológico e endoscópico, ele deve ser feito em associação. Então, aquele sistema portal que está com a pressão extremamente elevada por conta do fígado endurecido, eu preciso diminuir aquela pressão do leito venoso. Então, eu vou fazer isso com medicamento, porque se o fígado, tudo que vai chegar no fígado de vaso sanguíneo vai começar a acumular cada vez mais sangue. E esse sangue vai deixar aquele sistema portal vasodilatado. E ele vai abarcar uma grande quantidade de sangue. Então, o nosso objetivo é usar um vasoconstrictor para diminuir a pressão daquele vaso, né? E com isso, controlar o sangramento e o ressangramento desses pacientes. A gente tem no mercado 3 medicações que podem ser utilizadas, que é a somatostatina, o octreotide e a terlipressina, né? As 3, elas são muito boas, então não tem superioridade de uma em detrimento da outra. Então a gente pode escolher qualquer uma das 3, tá? Ou às vezes tu vai pela que tem disponível lá no teu serviço, né? Às vezes só tem a octreotide, aí você tem que usar. E esse tratamento medicamentoso, ele deve ser sempre realizado em associação com o tratamento endoscópico. Porque percebam, se você tem esse vaso aqui, olha, sangrando, com esse ponto de sangramento, ele não vai melhorar só tu dando remédio diminuindo a pressão. Esse furo ele vai persistir. Então você tem que fazer um tratamento endoscópico mecânico. E nossa principal escolha de tratamento endoscópico é a realização de uma ligadura elástica. Vou já mostrar para vocês como. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui. Mas eu vou depois pegar um vídeo aqui para a gente ver. Ou então, na aula de amanhã, eu trago esse vídeo para mostrar para vocês, para a gente ver como é realizado esse procedimento de ligadura, de colocar esse elástico naquela variz para que ela diminua a pressão, né? E todos os pacientes, eles devem realizar, de preferência, essa endoscopia nas primeiras 12 horas, né? Então, aqui é um quadro resumo, tá bom? Então, de como que isso vai ser realizado. Então, a profilaxia primária é aquele paciente que nunca teve sangramento digestivo alto. Ele nunca vomitou sangue. Então eu preciso prevenir o primeiro episódio dele, né? Quando ele tem aquelas varizes muito proeminentes, grossas, né? Que tem uma chance grande de sangrarem. Então, nesse caso, eu tenho a possibilidade de escolher se ele vai fazer um beta-bloqueador não seletivo para reduzir a pressão. E com isso, o beta-bloqueador ele vai reduzir a frequência cardíaca do paciente e diminuir a pressão, consequentemente, ali naquelas varizes. Ou então fazer o procedimento de ligadura elástica. Caso o paciente ele já tenha sangrado, ele não vou ter a possibilidade de escolher o que vai ser feito. Eu vou ter que fazer ambos os tratamentos, tanto o beta-bloqueador não seletivo,
quanto a ligadura dessas varizes, né? Porque com isso eu vou ter uma segurança muito grande de que esse paciente realmente vai estar reduzindo o risco de ressangramento. Durante um episódio agudo, né, eu sempre vou realizar a estabilização hemodinâmica, a endoscopia, desculpe, sempre vai ser realizada com a escleroterapia ou a ligadura. A escleroterapia é uma outra técnica que pode ser realizada através da infusão de substância esclerosante, mas ele é muito menos utilizada em comparação com a ligadura, tá? A ligadura é mais fácil, barata de ser feita. E sempre associação com o medicamento vasoconstrictor, tá bom? Em caso de falha, a gente pode lançar mão de cirurgias descompressivas, aí tem que abrir o paciente e fazer a ligadura daquele vaso que está sangrando de forma mecânica. E se aquele teu paciente estiver instável, até 24 horas, você pode passar o balão de sangue Stankin Blakemore como uma ponte para o teu tratamento de endoscopia, tá? Eu vou finalizar com uma única outra etiologia que tem, que é a laceração de malorivais, que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Depois a gente vai falar amanhã sobre hemorragia digestiva baixa. Então, vamos finalizar tudo de hemorragia digestiva alta. Hoje já está acabando e amanhã a gente finaliza com a hemorragia baixa. Então, a laceração de malorivais, ela é uma ferida, né? Ela é como se fosse um rasgo que acontece aqui, olha, na região da mucosa do esôfago, e isso acontece por diversas razões. A mais comum delas são vômitos muito intensos, porque o vômito intenso ele acaba causando uma torção dessa região final do esôfago sobre o estômago, né? E isso acaba lesando essa mucosa, essa parte de dentro do esôfago e causando esse rasgo que vai sangrar, obviamente, rasgou ali, né? Como se você tivesse ralado, né? O cotovelo, ou ralado o joelho, vai ter alguma espécie de sangramento. Então, na parte de dentro, pela mucosa ser extremamente vascularizada, pode acontecer esse sangramento. É comum naqueles pacientes, por exemplo, passam o final de semana bebendo, né? Porque eles têm uma chance de ter esses vômitos mais intensos, e ela acontece na maioria das vezes de forma muito autolimitada. Então, esse rasgo, por ele não ser muito profundo, ele vai em 72 horas cicatrizar por completo e não vai ter a necessidade do paciente fazer nenhum tratamento adicional para isso. O tratamento é sempre uma terapia de suporte, você coloca o paciente monitorizado, né? Esse paciente ele vai ficar ali com oxímetro, você pode vai fazer endoscopia, claro, para saber a origem, mas às vezes na endoscopia já nem mostra, por já ter se passado muito tempo do tempo de início daquele sangramento, tá? Eu vou ver aqui rapidamente se eu consigo ver um vídeo que eu tenho para vocês de sangramento, de ligadura. Deixa eu ver se eu acho por aqui no computador, aí eu mostro para vocês. E aí a última coisa, a gente já finaliza a aula, tá? E aí amanhã a gente retorna com a hemorragia digestiva baixa, que não é muito, tá? No máximo mais uns 15, 20 minutinhos de aula amanhã. Aí a gente já finaliza. Tá aqui, acho que tá aqui. Pronto. Então, esse aqui, conseguem visualizar, pessoal? Então, aí ainda? Sim. Beleza. Então, esse aqui é um procedimento de ligadura elástica, né, dessas varizes. Então, acho que a gente consegue observar essas varizes de grosso calibre. Então, a gente, com o aparelho de endoscopia e essa capa que a gente coloca na ponta do aparelho, a gente suga essa variz para dentro dessa capinha e dispara essa liga aqui de coloração azulada. E isso, essa liga, ela vai ficar aderida nessa variz e vai tentar diminuir o suprimento sanguíneo que chega para esse vaso, deixando ele tão entumecido, com tanta pressão. E ao longo de 7 dias, essa liga cai, e esse ponto aqui, ele fica um ponto cicatricial nesse local. É um pouquinho, né, por conta do procedimento. Aí isso a gente pode fazer sequencialmente
em vários dias, né? Então, isso pode ser feito de forma da urgência, né? No pronto-socorro, paciente que sangrou, tanto quanto pode ser feito de forma eletiva. A gente suga essa variz para dentro da capinha, dispara a liga, né? Que como se fosse uma chuquinha aqui nessa variz, e isso daí vai diminuir a pressão no vaso e vai dar uma boa melhora nesses vasos entumecidos do paciente, diminuindo a chance dele evoluir, né, com esse sangramento. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a aula de Não, hoje? não, professora. Tudo certo. Então tá, se tiverem alguma dúvida, vão anotando aí, a gente vai tirando aí ao longo da semana, ao longo das aulas teóricas e práticas, tá? Alguém levantou a mão, se quiser falar, ou se foi engano, não sei. Então, essa semana a gente já teve as aulas práticas de hoje, né? Aí amanhã tem a turma do professor Wellington, na quarta-feira também a turma dele está confirmada, e a turma da professora Catiene também. Eu conversei com a doutora Beth hoje sobre as turmas da professora Lorena, né? Os alunos que vão ficar com ela, ainda vai ser visto isso daí, eles já estão entrando em contato com ela para ver qual vai ser o horário que eles vão ficar, de preferência no horário de vocês mesmo, né, que seria da terça-feira, de 10 a meio-dia. Aí eles estão vendo com ela de que forma esse restante dos alunos eles podem ser confirmados, tá? Para a prática acontecer direitinho. Mas a coisa está indo devagar, mas está correndo. Então, o importante é que a gente está conseguindo alinhar tudo, tá? Amanhã a gente volta de novo para finalizar essa parte de hemorragia digestiva baixa. Vai ser bem breve, tá? Então não vou me estender muito amanhã, porque é uma continuação da aula de hoje, tá? Vão ser aqui mais 10 slides que a gente vai falar na aula de amanhã. Só para complementar, vai ser algo bem simples, bem rápido mesmo. Né? Uns 15 minutos a gente consegue finalizar, tá bom? Então, tchau, pessoal. Até amanhã.